Bom, pessoal, continuando o curso sobre os anos 70, baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, eu estou falando sobre a Europa, né? Eu já falei da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, né? Os principais países da Europa Ocidental, né? Já tinha falado da Europa Oriental, da Tchecoslováquia, da Polônia, já tinha falado dos Estados Unidos, da União Soviética, da China, os países não alinhados, Japão, etc. Então, falar agora, nos anos 70, havia três ditaduras na Europa, né? Até meados dos anos 70, que era Portugal, Espanha e Grécia. Portugal era governado há muitos e muitos anos pelo Antônio Salazar, né, que é o ditador de Portugal, né? Durante décadas dominou a política de Portugal, né? Era uma ditadura violenta, a polícia política não podia nem dar um pio que a polícia política pegava. Na Espanha era governada pelo Francisco Franco, que era o generalíssimo Francisco Franco, que tinha ganho a guerra civil ainda na década de 30, né? E reprimiu os republicanos, formou aquele governo nacionalista com o apoio da Alemanha nazista e da Itália fascista. Depois que acabou a guerra, o Franco continuou no poder, com o apoio americano e tal. E a Grécia, que era uma junta militar também. A Grécia era um país que tinha também uma oposição comunista muito forte, né, depois da Segunda Guerra. Então tinha uma junta militar que dominava a Grécia. Então havia três ditaduras. Como eu disse, a Europa ela estava se unindo, né, a Europa democrática, né, França, Alemanha Ocidental, Inglaterra. A Inglaterra entrou na comunidade em 73, a Irlanda, né? E havia essas três ditaduras. Então, a primeira ditadura que caiu foi Portugal. Portugal estava numa guerra colonial, né? Portugal tinha colônias na África, era Angola, Cabo Verde, Moçambique, né? E havia uma guerrilha né, em Angola, Moçambique e tal, contra as tropas portuguesas. Então, aquilo estava desgastando Portugal, aquela guerra colonial, que era manter aquele exército combatendo ali na África para manter aquelas colônias, né? Uma coisa totalmente anacrônica já, né? Nos anos 70, Portugal manter aquelas colônias, né? E esse desgaste das tropas portuguesas, né, foi criando uma oposição dentro do exército, dentro das Forças Armadas, né? E começou a ver a esquerda ganhar terreno dentro das Forças Armadas. Até que em 74, as Forças Armadas derrubaram o governo. Derrubaram o governo, que era ainda um sucessor do Salazar, que era o Marcelo Caetano, né? Então, aí as Forças Armadas, que tinham uma grande presença comunista nas Forças Armadas, elas tomaram o poder e aí ficou um governo de esquerda, né, durante vários anos, né, que acabou, a parte mais à esquerda das Forças Armadas acabou perdendo espaço, né, e entrou no poder uma facção mais moderada, mas já era um país totalmente democrático, né? Acabou com a ditadura, né? Veio uma democracia liberal em Portugal, com um partido socialista muito forte, o partido comunista muito forte, né? Então Portugal saiu da ditadura, né? Isso abriu caminho para ser admitido na União Europeia. A Espanha, a mesma coisa, né? A Espanha morreu o Franco, né? O Franco já estava bem velho. O Franco morreu, o Franco tinha nomeado um rei para substituí-lo, né, que era o Juan Carlos I, né? E aí houve uma transição controlada, vamos dizer assim, entre o franquismo e a democracia. Então a Espanha, ela não foi uma ruptura que nem Portugal, né? Não foi uma ruptura, foi uma transição controlada, mais ou menos que nem no Brasil, assim, né? O franquismo cedeu espaço para uma democracia liberal assim controlada, e chegou a Espanha passou a ser um país democrático e que abriu também caminho para ela entrar na Europa, né? E a Grécia
mesma coisa, houve uma guerra, a Grécia queria anexar a ilha de Chipre. A ilha de Chipre era dividida entre gregos e turcos, sempre foi, né? Metade grega, metade turca. A Grécia, que os militares gregos quiseram fazer uma intervenção em Chipre, e aí provocou a Turquia, que a Turquia aí invadiu a ilha de Chipre para reagir a essa ação da Grécia. E aí, com essa intervenção da Turquia, acabou que o governo militar da Grécia acabou caindo, porque aí começou a população a se movimentar e tal, derrubou o governo militar da Grécia. Mas a questão do Chipre ficou pendente até hoje, né? Que e o mais interessante é que tanto a Grécia quanto a Turquia eram membros da OTAN, eram aliados dos Estados Unidos, né? Então, essa luta entre Grécia e Turquia era uma coisa muito ruim para os Estados Unidos. O Henry Kissinger falava assim, não, mas eu preciso dos dois países para combater a União Soviética, né? E, inclusive a Turquia era fundamental, porque é o que estava mais perto da União Soviética, né? Então essa briga entre Turquia e Grécia, que já é uma briga histórica, até tem um lance religioso, né? Que a Grécia é ortodoxa, cristã ortodoxa, e a Turquia, obviamente, muçulmana, né? A Turquia era herdeira do antigo Império Otomano, né? E a Grécia fazia parte desse Império Otomano. Então existia uma briga secular entre os dois países, né? E o fato é que com essa guerra no Chipre acabou derrubando a ditadura na Grécia, porque os militares gregos foram derrubados por um movimento popular, né? Então os três países que eram ditaduras, Portugal, Espanha e Grécia, acabaram as ditaduras em meados dos anos 70. E aí abriu caminho para esses três países serem admitidos na União Europeia. E o que realmente aconteceu a partir dos anos 80, entrou Portugal, Espanha e Grécia entraram na União Europeia, né? Então são as três últimas ditaduras no continente europeu, que acabaram nos anos 70.